Ei, quero falar com você que estuda para concurso público ou mesmo que ainda não estude, tem vontade de passar em um e mudar a sua vida. Você sabia que mais de 80% do que você estuda para concurso não cai na sua prova? É isso mesmo. Ou seja, das suas últimas 10 horas de jornada de estudos, 8 horas delas não serviram para nada. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. E você sabia que os 20% que você deveria estudar estão bem na sua cara, mas pelo excesso de informação, ou de conteúdo propagado, ou até mesmo por internamente você acreditar que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, você acaba perdendo preciosas horas, porque se dedica de forma errada a tipos de conteúdos que nunca vão cair na sua prova. Meu nome é Joyce Braga, eu sou servidora concursada do Poder Judiciário Federal no Tribunal Regional do Trabalho. Eu também sou coach de concurso e nos últimos anos eu já ajudei mais de 1000 concurseiros a alcançarem a aprovação. Eu vou revelar para você, dentro dos próximos minutos, as técnicas e estratégias de estudo testadas e aprovadas e nunca antes reveladas que me fizeram ser aprovada e nomeada em 5 concursos públicos federais em poucos meses, apenas estudando o que realmente cai na prova e que você vai aplicar para conseguir a mesma coisa. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu não sei até quando que ele vai ficar no ar. E assim, antes que você pense que essa é mais uma daquelas apresentações em que as pessoas ficam te enrolando, Blá blá blá. sem ensinar nada de proveitoso, para o final te tentar te vender alguma promessa milagrosa, eu te garanto, você vai sair deste vídeo aqui com dicas valiosas que vão te fazer enorme diferença dentro da sua trajetória de concurseiro. E você não vai precisar desembolsar um único real para isso. Se depois de ter acesso às minhas dicas que eu vou dar agora para você se interessar em vir comigo, pegar na minha mão e se juntar à nossa comunidade fechada do meu treinamento, você vai ser muito bem-vindo. Mas se você achar que o treinamento não é para você, não tem problema. A gente vai continuar muito amigo. Mesmo assim, prometo que você vai sair dessa apresentação com dicas poderosas para te auxiliar na sua jornada rumo à aprovação no concurso público dos seus sonhos. Então fica comigo até o final que eu vou contar para você a forma mais rápida, fácil e comprovada para conseguir a sua aprovação em concurso público. E além do mais, sem que você tenha que levar mais de um ano para isso, sem que você tenha que passar o dia inteiro estudando, sem que você precise ter qualquer conhecimento sobre leis, sobre direito, sem que você também tenha tido uma boa base de ensino. E além do mais, você também não precisa ter que pagar qualquer assinatura e também sem que você precise gastar uma fortuna com apostilas, materiais e cursinhos desnecessários. Meus amores, esse vídeo ele é formulado em 3 partes. Na primeira parte, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para você entender como que eu me tornei especialista em aprovação em concursos públicos. Depois, eu vou dar os bizus para vocês, alguns macetes. São 3 técnicas poderosas que só de vocês aplicar essas técnicas, vocês já vão perceber uma grande melhora nos resultados nas suas próximas provas. E aí, eu vou falar sobre o método simples de enxugar seus estudos e técnicas de chute. Todo mundo gosta de técnica de chute, né? E eu também vou te contar o principal erro que muitos concurseiros cometem, que você pode estar cometendo também. Alô! E não é só isso. No final dessa apresentação vai vir minha parte favorita, o docinho. Eu vou revelar a principal estratégia secreta de 4 pilares, testada e aprovada, responsável pela aprovação de milhares de concurseiros. E essa estratégia também vai te ajudar a passar em concurso em menos de um ano. E mais, uma estratégia não só para passar em concurso, mas ela irá transformar você num verdadeiro ninja dos concursos públicos. E você vai conquistar uma aprovação atrás da outra. Vai ser seu nome no diário oficial o tempo inteiro.
Eu estou me referindo a uma técnica que confere a você uma vantagem competitiva desleal frente aos seus concorrentes por vaga de concurso público. Mas antes eu quero fazer uma pergunta simples e eu gostaria que você refletisse muito a respeito, beleza? Você quer fazer parte do grupo de pessoas que estão no que eu chamo de ciclo da reprovação? Ou você quer fazer parte do grupo de pessoas que são aprovadas rapidinho em concurso público, um atrás do outro? Qual dos dois você quer? Se você não reconhece o termo ciclo da reprovação, eu vou te explicar agora o que ele significa. Se você está há muito tempo estudando para concurso público, sem nunca conquistar a aprovação desejada, provavelmente você está nesse ciclo da reprovação. Ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, você está sem dinheiro, duro, sem perspectiva e de repente você sabe da notícia de um concurso público que pode resolver a tua vida. Chegou o que eu estava precisando. Salário bom, estabilidade, tenho 4 meses até a prova para estudar. Melhor ainda, tem vários cursinhos que dão um super combo, que vem apostila, videoaula, mapa mental, resumo, onde tem tudo que você precisa para passar naquele concurso num só lugar. Olha que maravilha! Mesmo assim, você se sente tonto, perdido, com tanta matéria que vem pela frente. Tá tudo ali, mas é muita coisa. E o pior, coisas que eu nunca vi na vida. Gente, atos administrativos, cláusula pétrea. Que é isso, meu? Que é isso? Enfim, é tanto livro, aula, apostila que ainda falta para você estudar que às vezes você nem sabe por onde começar ou se você realmente está no caminho certo. E aí, a motivação é a parte difícil. Como você não se sente avançando, a vontade de estudar vai indo cada vez mais embora, vai te deixando. E aí você começa a pensar que aquilo não é pra você, talvez você não seja bom o suficiente, inteligente o suficiente, a mão no bolso vai pesando, você não tem dinheiro pra nada. E há dias que você não consegue se concentrar e tirar proveito do pouco tempo que tem pra estudar, não dá pra concentrar. Isso é tão complicado que você sofre até para lembrar do que estudou no dia anterior. Nossa, como a gente passa por isso. Aí chega na hora da prova, aquele mundo de gente. Você não sabe de onde saiu tanta gente. E aí mesmo depois de você ter estudado, terminado todo o seu material, você abre a prova e fica surpreso de como você está longe de estar pronto para aquilo. A prova é uma verdadeira surpresa para você. E aí vem o desespero absoluto. A vontade que dá naquela mesma hora que você está na prova é de desistir ali mesmo. Responder tudo de qualquer jeito e ir embora para curtir seu resto de domingo. Quero é ver Faustão, que afinal você está perdendo seu tempo ali, não vai passar. E aí sai o gabarito e bate mais tristeza ainda. Sai a lista de aprovados e você não tá nela. Aí você fica vendo as pessoas que passaram comemorando, emocionadas, aí você dá aquela angústia, meu Deus do céu. Mas não porque você tem inveja das pessoas, mas porque você queria aquilo pra você também. Aí você volta lá pro começo. Só que dessa vez você vai fazer algo diferente. Sei lá, trocar o material. Não, o outro não funciona, eu vou trocar, pelo amor. Então você compra apostilas, livros, se inscreve em cursinhos, aquele super combo de mapas mentais, matador. Você engole todo o material, fecha edital, zera a apostila do cursinho, mas na hora da prova de novo dá a impressão que você não sabe nada. E aí você volta para o primeiro passo, depois para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e aí o ciclo recomeça e recomeça. Uma reprovação atrás da outra. No máximo que você consegue é colocar o teu nome lá no finzinho, no último lugar da lista. Horas e mais horas sentado na cadeira, pra quê? Pra nada. Gente, infelizmente, a maioria das pessoas estão nessa situação que eu acabei de falar. Talvez isso esteja acontecendo com você agora mesmo. E chega um momento que as pessoas vão para a fase da dúvida. Você vai para a fase da dúvida, como você começa a pensar assim: o que as pessoas têm que eu não tenho? O que esse povo que passa tem que eu não tenho? Por onde que eles estudaram? Qual cursinho que eles fizeram? Outra vez, simplesmente, eles têm uma inteligência que eu não tenho. Nossa, como eu sou burro. Nunca vou passar, eu vou fazer outra coisa da vida. Esse negócio de concurso não é para mim. Ah, se eu não tivesse filho ou não trabalhasse, talvez eu passaria.
Ah, se eu tivesse estudado em boas escolas, talvez eu passaria. Cara, mas para tudo agora. Para agora onde você tá. Para aí, porque eu vou te dizer por que isso acontece. Eu posso te dizer porque eu já passei por todas essas etapas que eu falei pra vocês. Eu já passei por todas elas. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece, minha gente? Porque você está com a síndrome da intoxicação cognitiva, a SIC. E eu vou já te explicar como que faz para sair dela, como faz para se curar. Para isso, eu vou precisar te contar um pouco da minha história. Bem, eu nem sempre fui servidora pública do TRT. Nem tinha passado em 5 concursos federais, nem era coach, especialista, nada disso. Faço questão de mostrar para você um pouco da minha trajetória para que você entenda que as dicas que eu vou te dar não são coisas que eu li em um livro, que achei bonitinho e achei que fosse dar certo para você. Não tem nada disso. Não. Eu mesma testei e aprovei cada dica que eu vou te dar hoje. Eu nasci e cresci numa cidade do interior do Amazonas chamada Itacoatiara. Eu vim de uma família extremamente humilde. Eu cheguei a morar em casa que nem vaso sanitário tinha, para vocês terem uma ideia. Eu estudei nas piores escolas públicas que você pode imaginar. Sabe aquelas que o professor não dá nem 1/3 do conteúdo e falta mais aula do que vai? São essas escolas que eu estudei. Quando eu tinha 21 anos, eu me vi numa situação completamente desesperadora. E tive o desejo enorme de mudar a minha realidade. De não aceitar aquela ideia que eu havia nascido para não ter uma vida de sucesso, para não ter nada na vida. Eu não queria aceitar essa ideia. E eu vi nos concursos públicos a única maneira de eu mudar a minha história e a história da minha família. Porque com um bom cargo público, eu conseguiria não só ajudar minha família, conhecer o mundo, mas realizar pequenos sonhos que para muita gente assim parece bobo. Como, por exemplo, olhar uma blusinha na loja e poder comprar, hein? Ir a um restaurante e não ter que ficar contando moedinha para poder, pois, olhar o cardápio, ver o que você pode pedir. Morar num lugar bom, por exemplo. Uma carreira pública poderia me garantir tudo isso. E o que é melhor, não tinha aquela coisa de que você pode ser demitida a qualquer momento, sabe? Gente, é muito triste isso. E eu não queria mais passar por esse tipo de situação. Mas assim, meu objetivo aqui não é ficar falando do meu passado difícil. O importante mesmo é que eu quero que você entenda que eu não venho de uma família rica e eu não tive uma boa base de estudos. Apesar de atualmente eu ser considerada uma expert em concursos públicos por ter ajudado milhares de pessoas a conquistarem a tão sonhada aprovação, eu sou uma pessoa extremamente comum, igualzinha a você. Provavelmente uma situação até mais difícil que a sua. Na verdade, gente, quando eu comecei a estudar, eu não tinha a menor noção do que ia cair na prova e como estudar. Eu não sabia para onde ia. Eu nunca tinha lido uma lei na vida. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem que existia uma Constituição Federal no país. Eu nem sabia disso. Eu lembro bem, assim, do meu primeiro concurso. Eu fiquei sabendo por um amigo, logo dei um jeito de dar uma olhada no edital. Gente, nossa, que salário era aquele! Ia mudar a minha vida radicalmente. E assim, o conteúdo da prova, estava lá no edital, não era tão assustador. Aí eu fiz minha inscrição. Assim que eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu percebi é que a rotina era muito cansativa. Mesmo exausta, eu tentava estudar ao máximo, até que eu caísse no sono. Eu estudava até a hora que eu não aguentava mais. Era tanta matéria para estudar que eu quase sempre me sentia completamente perdida. Mas no fundo eu acreditava que se eu colocasse a minha bunda aqui na cadeira e estudasse sem parar loucamente, eu ia ter a minha chance. Mas a verdade verdadeira é que aquilo era muito, muito, muito difícil. E ainda assim não era o suficiente para passar. E aí eu gastava o pouco dinheiro que eu tinha com livro, com apostila, que pareciam mais me confundir do que me ajudar. Foi assim que, meio a trancos e barrancos, eu cheguei ao dia da prova. Aí aquele choque, né? Uau, gente, quanta gente, socorro, socorro! Mas nada era tão desesperador quanto a prova em si. Parecia coisa de outro mundo, gente. Parecia que eu não tinha estudado absolutamente nada. Eu lembro até hoje da sensação, aquela vontade de chorar ali no meio da prova.
Logicamente, eu não fui aprovada. Longe disso, eu não fiquei nem perto das vagas, nem perto. Mesmo assim, eu continuei me inscrevendo em concursos e colecionando reprovações, gente. Uma atrás da outra, uma reprovação atrás da outra. E foram muitas. Não sabia o que era pior, reprovação nos concursos, ou meus amigos e minha família me olhando com uma cara assim, nossa, gente, que fracassada essa menina, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa de você chegar num lugar, em um domingo, por exemplo, após a prova, e não ter coragem de olhar nos olhos das pessoas da tua família que criaram um monte de expectativa em você, e você ter que admitir para eles, olha, gente, não deu mais uma vez, não deu, não passei. E, gente, eu passei por isso várias vezes. Era muito, muito triste. E aí eu cheguei naquele momento que a gente começa a buscar culpados pelo nosso fracasso. Então, assim, eu culpava a minha falta de tempo, culpava a minha falta de inteligência, culpava a minha base escolar ruim, culpava o fato de eu ter que ajudar a minha família. Só que no fundo, eu sabia, você sabe que a aprovação só depende de você. Mas você não tem a menor ideia de como mudar esse quadro. Eu não tinha a menor ideia. Foi quando eu cheguei no fundo do poço que eu resolvi adotar uma atitude drástica. Eu precisava sair daquele ciclo da reprovação se eu quisesse virar o jogo. Eu precisava tomar uma atitude radical, uma coisa diferente. Meu pai sempre dizia para mim, como você quer resultados diferentes se você continua sempre fazendo a mesma coisa? Não faz sentido. E ele tinha toda a razão. Foi quando eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, muito importante. Eu pausei meus estudos para concurso por um tempo e eu foquei apenas em aprender técnicas de aprendizado e memorização, além de estratégias de estudo, tudo que pudesse tornar o meu processo de estudo mais produtivo. E aí eu investi toda a grana que me restava, todo o dinheiro que eu tinha nisso, todo o dinheiro. Além disso, eu comecei a mapear diversas provas e concursos, questão por questão, tudo que o edital estava pedindo. E adivinha, os resultados do mapeamento começaram a revelar que as provas sempre solicitavam apenas 20% do conteúdo programático. E o mais importante, gente, sempre os mesmos 20%. É o que eu chamo de lado B dos editais. A partir do momento que eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Foi quando eu mudei drasticamente a minha forma de estudar e comecei a ser aprovada em um concurso atrás do outro. E aí, gente, de uma acumuladora de fracassos, de uma derrotada que eu era, eu passei a colecionar aprovações. E aí, olha, eu passei no concurso da Prefeitura de Manaus em 13º lugar, TRT 11, TRT 15 em 10º lugar, TRT 2, Ministério da Pesca e da Agricultura, TRT 2 de novo para analista. E hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu ganho na faixa de R$10.000 líquido, ajudo minha família, viajo muito e sou muito satisfeita. A partir daí eu já só poderia relaxar e curtir minha vida de servidora pública. E hoje, gente, eu entendi que o que faz o concurseiro ser aprovado não é o quanto ele estuda, mas como e o que ele estuda. É aí que entra um dos segredos que eu vim aqui te contar e ninguém te fala. 95 a cada 100 concurseiros perde tempo, dinheiro e energia fazendo duas coisas basicamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa galera faz duas coisas. Eles estudam o que não precisam estudar e eles não sabem estudar o que precisam estudar. Ou seja, é a fórmula do fracasso. Isso acontece principalmente porque é uma verdadeira overdose de materiais disponibilizados na internet que empurra a gente para uma jornada desenfreada de ilusão até o fenômeno que eu já falei para vocês chamado síndrome da intoxicação cognitiva. Gente, mas o que é essa síndrome da intoxicação cognitiva? Agora eu vou falar para vocês. Ela consiste basicamente na sobrecarga da capacidade de armazenamento do cérebro com informações inúteis ao objetivo desejado. Segundo Alan Snyder, diretor do Centro para a Mente da Universidade de Sydney, o nosso cérebro ele é composto de aproximadamente 100 bilhões de neurônios.
mas apenas 1 bilhão deles tem uma função no armazenamento das recordações mais antigas, e elas são chamadas de células piramidais. Segundo esse carinha, a nossa memória consciente é aquela que usamos para resolver questões. Ela tem a capacidade limitada de resoluções cognitivas, guardando apenas uma quantidade limitada de informações que ela julga essencial. E aí o que ela faz? Ela joga para fora todo o resto para que caiba espaço para as coisas importantes. Para explicar melhor, eu quero que você imagine que você vai fazer uma viagem. E aí, com medo do que pode acontecer nessa viagem, você quer se preparar ao máximo. Aí você vai fazer sua mala e coloca roupa de frio, roupa de calor, bota e sapato, chinelo, roupa de banho, casaco. E aí o que com certeza vai acontecer é o seguinte: você não vai usar nem 30% das coisas que você levou. E você vai sentir falta de coisas que realmente eram necessárias, mas você acabou não levando. Por quê? Porque não tinha espaço. E ainda você vai andar para cima e para baixo com aquela mala enorme, pesada. A mesma coisa acontece quando você é um concurseiro que sofre da síndrome da intoxicação cognitiva. Você tá cheio aí de coisa na sua cabeça, dentro de você, que apenas suga o seu tempo, a sua energia e a sua capacidade de focar naquilo que vai realmente trazer a sua aprovação. Gente, e a culpa não é sua e não é minha. Isso acontece porque a gente foi educado a vida inteira na nossa formação escolar que estudar bem é estudar ao máximo de conteúdos possíveis, é se sobrecarregar. E a bilionária indústria dos cursinhos se aproveita disso para empurrar a goela abaixo vários materiais caríssimos, gente, que você nunca vai usar. E aí, por conta disso, o que acontece? Você acaba aceitando como material de estudo tudo que a indústria bilionária de cursinhos e concurseiros profissionais oferece para você. Você aceita. Não se pergunta se aquele material é de fato o mais adequado para você e para o seu concurso. E aí você foca 100% da sua energia em devorar loucamente aquele material, acreditando que depois que você terminar aquele material, você vai estar 100% preparado para a prova. A verdade verdadeira é que as provas cobram apenas 20% das informações cobradas no edital que é vendido para você. E o pior, cada matéria é cobrada